A gente não tem ideia do poder de Deus, do que Deus está fazendo nesse tempo. Eu disse que Deus tem planos, está trabalhando neles agora, e você faz parte desses planos. O Deus está trabalhando nesse momento, o Espírito de Deus está trabalhando na sua vida, meu irmão, minha irmã, na sua família. A coisa não está solta não, Deus tem planos. Ele está dirigindo tudo isso, Deus está no controle, Deus ama você. Às vezes a gente pensa que as coisas estão todas desconectadas, não estão não, Deus está no controle disso aí, porque nós somos dele, nós somos filhos dele, Ele é o Senhor das nossas vidas. Quando eu leio o livro de Ruth, irmãos, nos inspira para a obra missionária. Naquele tempo, no tempo dos juízes, essa história acontece no tempo de juízes, o livro de Ruth está entre Juízes e 1 Samuel. Havia uma família em Judá, na Judéia, lá em Belém, a família de um homem chamado Elimeleque, casado com Noemi, 2 filhos, Malom e Quilion. Essa família, irmãos, muda para a terra dos Moabitas, atravessa o vale do Jordão e vai para Moabe. Havia uma seca, havia dificuldades na Judéia. Elimeleque pega a sua família e vai para a terra dos Moabitas. Ali, os filhos de Elimeleque se casaram com uma mulher chamada Orfa e outra chamada Ruth. Acontece que Elimeleque morre, os filhos também morrem, e Noemi fica viúva com as 2 noras viúvas. 10 anos se passam, terra dos Moabitas, Moabe. Noemi diz para as noras: olha, vocês voltem para a casa dos pais de vocês, porque eu vou voltar para a Judéia. Elas choraram. Orfa então volta para a casa dos seus pais, mas Ruth diz o seguinte: Noemi, não adianta você insistir, eu vou com você. Onde você for eu vou, teu Deus será o meu Deus, teu povo será o meu Deus. Ruth ali se converte ao Deus da aliança, ao Deus de Israel, e decide ir para a Judéia, para Belém com Noemi. Essas 2 viúvas chegam, meus irmãos, na Judéia, e as pessoas ficam perguntando o que aconteceu com Noemi. Noemi chegou tão abatida, tão ruinzinha, que ela disse: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu sou a mulher amarga. Mas não esqueça, Deus tem planos, está no controle, Deus está trabalhando nesses planos agora, e você faz parte desses planos. A situação era tão difícil que Ruth foi pedir esmolas, foi pegar a sobra da colheita nos campos de cevada e de trigo, na época daquela colheita. Ela foi trabalhar no campo de um homem chamado Boaz, para colher o resto dos grãos que caíam, para poder aquelas 2 viúvas sobreviverem, porque não tinha plano de previdência social para parar as viúvas. Aquelas mulheres estavam completamente à deriva, meus irmãos. Ninguém podia imaginar na Judéia, em Belém, naqueles dias, o que Deus estava fazendo. O versículo que mais me impressiona no livro de Ruth é o versículo que conta que ela casou com Boaz, e aí ela teve um filho. E aí o texto diz assim: o menino chamou Obed. E sabe quem era Obed, Luciano? Meus irmãos, sabe quem é Obed? Obed é o pai de Jessé. Jessé é o pai de Davi, do grande rei Davi. Quando você abre o Salmo 23 que você lê, você está lendo um salmo escrito pelo bisneto de Ruth, essa moabita. Ninguém podia imaginar em Belém naqueles dias o que Deus estava fazendo. Deus estava operando maravilhas na vida daquela viúva e ninguém sabia. Aquele menino, meus irmãos, Obed seria o pai de Jessé, o pai de Davi. E sabe onde isso vai dar? Isso vai dar numa vila lá na Galileia, chamada Nazaré, que um outro casal vai descer daquela vila para a Judéia, para Belém, e vai nascer um outro menino em Belém, muitos e muitos anos depois. Agora esse menino que vai nascer, o Emanuel, é o Deus conosco. Aí você abre a Bíblia em Mateus capítulo 1 e vai ler a genealogia do Messias, e você vai encontrar quem? Vai encontrar Ruth, vai encontrar Boaz, vai encontrar Obed, Jessé, vai encontrar Davi, vai encontrar todo mundo. Ninguém podia imaginar o que Deus estava fazendo. Deus está operando uma grande obra, irmãos, e essa obra é uma obra missionária, para abençoar, para salvar as pessoas. Sabe quem era esse Boaz que casou com Ruth? Boaz era filho de Salmão. Sabe quem era Salmão? Salmão casou com uma ex-prostituta chamada Raabe, que vivia ali em Jericó. Esse Salmão era filho de um outro moço chamado Nasson, que liderou Judá, o exército de Judá lá no deserto. Esse Nasson era filho de um outro chamado Aminadab, que era filho de Rão, que era filho de Esrom, que era filho de Pérez, que era filho de Judá, que era filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão.
e Abraão, filho da promessa, e você é filho de Abraão em Cristo Jesus. Você é dessa linhagem missionária que Deus está trabalhando, liderando. Você faz parte de uma grande obra, você faz parte de algo extraordinário que Deus começou com Abraão até aqui, e você faz parte disso, e Ele quer que todos sejam alcançados com o Evangelho de Cristo Jesus. Deus tem planos, está trabalhando neles agora, e você faz parte dos planos do Senhor. Permita que Deus continue usando a sua vida, porque já tem usado até aqui. Aleluia, glória a Deus.